e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Repito o verso: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Confesso que quando a gente era mais novo, a Bíblia a gente lia, era bem pequenininha aqui, dava para ler até naquele Novo Testamento. Agora já está no tamanho de letra gigante e ainda usando óculos. Eu imprimia aqui, as folhas davam uma folha, porque imprimia no tamanho 11, agora eu já imprimo no tamanho 14 e percebo que já tem que ser 16. Vai ficando cada vez mais complicado, né? A visão. Isso diz respeito exatamente ao nosso corpo, como as coisas mudam, viu, Arthur? Quando você era daqui, olha, tinha cabelo pretinho, agora já está branquinho, já passou o tempo. Leve o nosso abraço ao nosso amigo Sérgio, viu, Beth, Arthur, nós amamos vocês. Eu quero pensar com os irmãos sobre antropologia bíblica e a saúde espiritual do homem. Para tanto, a gente vai falar de corpo, alma e espírito, ou corpo, alma, espírito, se formos dicotomista ou tricotomista, e a gente vai entendendo um pouco disso, sem nos aprofundarmos, porque o tempo não nos permitirá. No aprofundamento, nós convidamos e temos convidado vocês para participarem da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora no período do Velho Testamento, visão panorâmica. Nós já concluímos hoje até o livro de Números, e daí agora vai seguir Deuteronômio, os outros livros dentro de uma visão panorâmica, mas logo logo teremos aí o módulo do Novo Testamento, e você já é convidado para, quando formos estudar o Novo Testamento, você está lá com a gente, e aprofundando alguns temas que por vezes são trazidos aqui na mensagem. Amém? Esse texto é um dos textos básicos utilizados pelo que nós chamamos dos tricotomistas, para justificar que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Há outros que entendem que não é bem assim, há uma visão dicotômica, mas vamos por parte, para a gente entender. Pastor, por que o senhor colocou aí antropologia bíblica e saúde espiritual? Porque antropologia vem de uma palavra grega que significa estudo do homem, e aí antropologia bíblica, estudo do homem à luz das escrituras. Rantrupo, né, do grego homem, e logia de lógica, estudo, conhecimento. Então estudo do homem, como é antropologia bíblica, dentro de uma perspectiva bíblica, e estudando a saúde, essa integralidade do homem, o seu ser como um todo, e o cuidado não só do corpo, mas de algo mais que vai além do nosso corpo, e queremos pensar isso brevemente com os irmãos. Polêmica aí e aí para a gente já adiantar um pouco, dando uma preliminar, a primeira parte aí dos que são chamados tricotomistas, entendem que o homem tem corpo, alma e espírito. Os dicotomistas entendem que nós só temos corpo, alma ou espírito, que são palavras paralelas apenas, com ênfase, e há aqueles que são chamados de unicionistas, ou até mesmo de monistas, aqueles que não creem que o homem tem essa divisão, ele é um ser único, ele é alma vivente, e é impossível dividir o corpo da alma e do espírito, é apenas uma forma enfática de falar sobre a vida humana como ser criado de Deus. Vamos para essa polêmica, e aí, para a gente não se delongar nela, e aí corrermos para aquilo que é nossa ênfase maior, que é a saúde, e a saúde espiritual. Todos os seres humanos possuem características
à luz das escrituras chamadas materiais e imateriais. Somos composto de matéria. Deus fez o homem do pó da terra, e após fazer o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e deu a ele o espírito, o fôlego de vida, a vida, e daí alguns vão dizer o espírito, e na composição a alma humana também. Outros vão dizer só o espírito de vida do homem. Para a gente compreender essa dimensão tripla do homem, essa plena dimensão do homem, nós vamos dividir para ficar mais fácil o nosso entendimento, e usando aí alguns textos bíblicos. A tricotomia, ou os tricotomistas, essa corrente, além de ser muito antiga, mais antiga do que eu, mais antiga do que o pastor Paulo Fontaneta, eu acho que quando eu era criança, já se falava de tricotomia e dicotomia, dessa dimensão do homem. Era a forma de entender esse homem dividindo em três partes. Ele entende que o homem é dividido em corpo, alma e espírito. Os dois textos mais básicos e fundamentais para justificar essa interpretação está exatamente no texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses 5:23 e no texto que lemos no início do culto. Qual foi? Hebreus 4:12, exatamente. Esses são os dois textos básicos que os tricotomistas fundamentam sua interpretação, dizendo que o homem é corpo, alma e espírito. Há também alguns que utilizam o próprio canto de Maria, quando Maria se encontra com Isabel e ela diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu espírito também, e aí fazendo a divisão ali sobre corpo, alma e espírito. Alguns acham que essa distinção, essa corrente, ela tem uma forte influência grega, mas embora tenha algumas ideias trazidas da influência da filosofia, do conhecimento grego, nós não podemos dissociar. E se compreendermos que a revelação bíblica, a inspiração, ela se completa com o Novo Testamento, então Deus não despreza até então, nessa época, toda a base de conhecimento e de formação do homem, para revelar a si mesmo, revelar os seus propósitos e revelar o próprio entendimento do homem, para que ele compreenda o processo da revelação completa de Deus. Então Deus usa todas as coisas para se manifestar e se fazer conhecido ao homem. Amém? Para os tricotomistas há uma distinção entre alma e espírito, e a palavra hebraica para alma é nefesh. Quem quer se arriscar aí ler o hebraico? Então, mas já no grego, no Novo Testamento, a mesma palavra tem o sentido de espírito e a mesma palavra dá o sentido de alma. Então, psique ou psirre, como alguns colocam, algumas traduções como pneuma, também espírito. Então, de qualquer forma, ora pode ser entendido como espírito ou como alma, no contexto do Novo Testamento. Para também os tricotomistas, é na alma que estão os apetites, os desejos, e aí para a gente dividir melhor, a gente poderia dividir assim: para eles o corpo se soma essa matéria, e aí dentro desse corpo nós temos o que a gente chama dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. É a forma como nós percebemos o mundo, é a forma como aprendemos o mundo, é a forma como o Jazzy aprendeu a falar. Alguém foi falando e ele foi aprendendo. Foi a forma como o Lúcio aprendeu a andar. Alguém treinou ele, com 8 meses ele estava andando. Foi 8 meses mesmo, Lúcio? 1 ano e meio, Lúcio? 2 anos, Lúcio?
Não, a média aí é entre os 8 até 1 ano e 2, 1 ano e 3, alguns vão até mais, os preguiçosos vão até mais do que isso para andar. Então é essa estrutura que é usada e nós usamos, e Deus usa, e Ele tem o seu valor, Ele é importante, porque é como nos comunicamos, como nos tocamos, como nos percebemos, e aí, como já falei, como nós apreendemos o mundo. A alma seria a razão, o pensamento, e aí dividido nas 3 formas: na sua vontade, na sua inteligência, no seu intelecto e nos sentimentos ou emoções, porque nós somos dotados de desejos, de vontades, de intenções. Então, para os tricotomistas, essa é a ideia, de que é na alma, na psique, que nós desenvolvemos o nosso querer, a nossa vontade, as nossas intencionalidades, assim também como a capacidade de aprender, de absorver conhecimento, de absorver informações e de sentirmos emoções e termos sentimentos. Eu falo dessas 2 formas porque hoje a neurologia, a neurociência entende que emoção é uma coisa e sentimento é outra coisa, e afeto outra coisa, para inclusive a psicanálise. Mas é nesse centro que está a nossa alma, e é isso a gente entende que é aprendido, nós aprendemos, nós desenvolvemos. Para essa visão tricotomista, vamos imaginar que seja na visão mais profunda e teológica: tem o óvulo, tem o esperma, até então eles não são vidas, mas uma vez concebido, tem o boneco, e uma vez concebido, a vida, o sopro da vida, ele passa a ter vida, ele já é um ser vivente. Nesse sentido, ele já tem espírito, e a sua alma será desenvolvida, será aperfeiçoada no seu processo de formação e da sua história, do seu desenvolvimento. Por isso, para nós, a concepção, uma vez concebido, já há um ser espiritual e material ali. Se ele é abortado ou se ele é morto, ele já vai para o céu, independente da sua idade, uma vez concebida a vida. E Deus deu essa capacidade, porque nós entendemos que não existe um depósito de almas que são enviadas do céu para entrar na vida de alguém, mas uma vez Deus soprando o seu espírito na vida do homem, dando a ele a vida, ele é capaz de reproduzir, multiplicar a própria vida. E o espírito seria para o tricotomista exatamente aquilo que se identifica com Deus, seria a parte mais profunda do que a Bíblia diz, que o corpo morre, volta ao pó, e o espírito a Deus que o deu. É no Espírito que diz as Escrituras que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Seria a parte mais íntima, mais profunda, aquela com a qual nos relacionamos com Deus, aquela que é testificada pelo Espírito de Deus, e que nesse sentido iria além da percepção humana, do corpo, dos 5 sentidos, do sensorial. Seria a forma como Deus age, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seria a forma como Deus age, trazendo consolo nas horas necessárias para o espírito e a alma abatida por uma perda, por uma luta, por uma angústia ou por algum momento. Então essa seria a visão tricotomista. E quando Paulo está dizendo: corpo, alma de vocês e o espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, nessa ênfase até a volta de Jesus, é que todo ser, toda a plenitude do homem deve se santificar e se consagrar na expectativa da volta de
de Jesus. Nessa perspectiva tricotômica, a ideia de que o homem vai morrer, voltar ao pó, o espírito volta a Deus, e o corpo tem o seu valor, porque no dia da ressurreição ele ressuscitará, corpo incorruptível, revestido de incorruptibilidade, e o espírito receberá esse novo corpo incorruptível, e aí para nos encontrarmos com o Senhor. Por isso, entender dicotomia, tricotomia, unicidade, diz muito a respeito do que cremos sobre a imortalidade da alma. Dependendo da corrente que adotamos, isso nos ajuda a compreender e fazer algumas interpretações mais. Aqui não dá para a gente aprofundar, vou convidar vocês uma hora para a gente estudar na Escola Bíblica Dominical, graficamente, e aprofundarmos, convidar o pastor Paulo para nos ajudar nessa aula, e vai ser uma bênção. Nessa visão, há também aqueles que são os tricotômicos, ou a chamada, ou dicotomia, os dicotômicos, que não creem nessa divisão de corpo, alma e espírito, mas creem na mesma forma, numa visão corpórea, na materialidade da criação de Deus, o homem, e na imaterialidade que seria a alma ou espírito. E que alma e espírito são apenas duas palavras paralelas utilizadas para reforçar essa espiritualidade, essa imaterialidade do homem. E aí há diversas referências bíblicas que vão dar esse paralelo e essa comparação. Ora chamando alma de espírito e ora chamando espírito de alma. A corrente mais defendida historicamente na vida da igreja é a dicotomia, embora na modernidade tenha crescido bastante a tricotomia, mas a visão dicotômica de que nós somos corpo, alma ou espírito, entendendo que seria muito difícil separar espírito da alma. Por quê? Porque, digamos, morre o homem e o espírito vai para Deus, e se o espírito não tem razão, não tem intelecto, não tem vontade, não tem sentimentos, não tem nada disso, então fica lá um boneco espiritual. Então seria difícil. Então o espírito é dotado de alma, de pensamento, de vontade, de sentimentos, de desejos e de todas estas coisas, sendo impossível então separar alma de espírito, sendo as duas coisas únicas, juntas, e ora a Bíblia dizendo alma, e ora a Bíblia dizendo espírito, mas dando ênfase apenas à imaterialidade, à parte espiritual, à parte imaterial do homem, aquela que volta para Deus. E nesse mesmo sentido, na interpretação, na ressurreição, juntaríamos de novo corpo ressurreto, alma, espírito, e aí nos encontraríamos no arrebatamento, na volta do Senhor Jesus, na ressurreição dos mortos, à semelhança do corpo do Cristo ressurreto. Verdades espirituais, irmãos, essas são coisas preciosas. Parece que não, mas entender essas dimensões, a gente logo vai compreender, trazem cura para a nossa vida, trazem significados para a nossa existência como criação de Deus, como criatura especial de Deus. Nessa condição, os animais e os outros seres criados não possuem alma e nem espírito, ou alma e espírito, porque eles não são dotados de intelecto, de razões, dessas intencionalidades, eles funcionam instintivamente, apenas pelos seus instintos. Compreendido isso, a unicidade, eles compreendem que o homem é único, é impossível dividir corpo, alma e espírito. E aí se usa o texto de Gênesis 2:7, e soprou nas suas narinas e tornou o homem alma vivente, ou seja, um ser vivente.
um ser pleno, completo, dotado de materialidade, mas que é difícil separar essas coisas. Aqueles que creem desta forma são aqueles que, no geral, vão entender no sono ou interpretar como sono da alma. E crendo que a ressurreição acontecerá somente para os salvos e os ímpios permanecerão no sono eterno, né? Então, dependendo da interpretação. Para estes, então, é impossível separar o corpo da alma, do espírito, ou o corpo da alma e espírito juntos. Somos um ser pleno. De qualquer forma, há como entendermos o propósito de Deus, e se isso nos ajuda a entender como devemos nos cuidar, como devemos alimentar-nos e promover um crescimento saudável para a vida humana, isso será muito bom. Então embora não seja definitivamente tricotomista, eu vou usar esse recurso da tricotomia para estender um pouco mais a ideia do nosso cuidado. Então vamos pensar sobre saúde, a importância do corpo, alma e espírito. Nessa dimensão, o valor do corpo. Como nós já falamos, o corpo ele é importante. Os gregos entendiam que o corpo não prestava para nada, tudo que ele fazia era só coisa ruim, então o corpo não valia muita coisa, mas o espírito sim, esse ser imaterial, a alma, ela era nobre, ela era rica, então de espiritualidade o corpo não prestava para nada. Baseado um pouco nisso, surgiu no Brasil e algumas outras teologias chamada doutrina da impecabilidade. Lembra disso, pastor Paulo? Ou seja, salvo o espírito, salvo a alma, eu posso fazer o que quiser no corpo. Baseado um pouco nessa ideia, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, quando ele explica sobre o batismo, ele vai dizer, e capítulo 7, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que já morremos com Cristo, ressuscitamos também com Cristo e devemos viver em novidade de vida. Porque as pessoas dizem assim, a graça de Deus é maravilhosa, então quanto mais graça, mais eu vou pecar, porque quanto mais eu pecar na carne, mais graça de Deus, mais eu sou abençoado por Deus. Era mais ou menos essas coisas. O homem é capaz de criar cada doidura para justificar as suas ações e as suas práticas, mas aqui o corpo tem o seu valor, foi criado por Deus, é através do corpo que Deus usa para servirmos uns aos outros. Deus usa o nosso corpo também para abençoarmos uns aos outros. É por meio dos nossos braços, né, que nós nos abraçamos, nos afagamos, demonstramos afeto, demonstramos carinho. É por meio das nossas pernas, como diz o livro de Efésios, Paulo escrevendo, os pés dos que anunciam coisas boas. Então o corpo é essencial. Diz a palavra do Senhor que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus, e por isso não devemos usar os nossos membros ou o nosso corpo como instrumento para o pecado. Uma vez salvos, uma vez redimidos, agora devemos ser santificados e viver nesse processo de santificação. Se o meu corpo antes era usado para a iniquidade, para a prática do mal, para a prática das coisas erradas, agora eu devo usá-lo para coisas boas. Se antes eu usava a minha mão para furtar, para roubar, para matar, agora eu vou usar para trabalhar. Se antes os meus pés me levavam por caminhos tortuosos, agora os meus pés me levam à casa do Senhor. Se os meus pés me levavam para caminhos diferentes, agora eles me levam
para fazer o que é certo, proclamar a verdade, o evangelho de Cristo Jesus. Se a minha língua e os meus lábios antes eram usados para proferir mentiras, para amaldiçoar, para xingar, para fazer um monte de coisa, agora a Bíblia diz que eu devo usar os meus lábios, a minha boca, para proclamar o evangelho e falar entre nós com salmos, hinos e cânticos, coisas que edificam uns aos outros. O corpo é necessário, essencial. Carta aos Efésios, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos cheios de referências bíblicas que nos ajudam a entendermos melhor todas estas coisas. Você pode abrir, inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de 13 a 20, que diz assim: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo as comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Ainda podem abrir em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 e 44. Este corpo, um dia, será ressurreto, é semeado, é sepultado, como diz Paulo em Coríntios, corpo corruptível, e ressuscitará corpo incorruptível. É semeado um corpo material e será ressuscitado um corpo espiritual. Então, esse corpo feito por Deus tem o seu devido valor. Por isso, devemos cuidar bem do nosso corpo. E como é que nós podemos cuidar bem do nosso corpo, pastor Adonias? Fazendo uma caminhada todos os dias, para quem caminha, fica sentado o dia inteiro, come uma pratada de macarrão, deita à tarde, dorme, levanta, mete um pão com margarina e um café com leite, agora deu vontade. Aí senta e assiste as novelas todas da tarde, aí chega lá pelas 6 horas, ainda bate um rango, assiste o jornal e antes de dormir, mais um lanche, todos os dias, e não faz uma caminhada, não joga uma bola, um vôlei, não faz nada, não está cuidando do seu corpo. É preciso cuidar do corpo, porque é o exercício da mordomia e da responsabilidade de cuidarmos aquele que é um templo que não é nosso. Pode dizer para o seu irmão aí, o corpo que você tem não é seu, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Aí você não cuida dele, aí quando chega no domingo à noite, uma igreja não está cansada, tem nem energia, nem força, convida ele para fazer alguma coisa, não tem ânimo, não tem coragem, o corpo está mal cuidado, não vai no médico nunca, não faz uma revisão nunca, inclusive os homens, com medo daquele negócio lá, não faz os exames, quando pensam que não, está feio o negócio, não faz um check-up do coração, não cuidam. As mulheres da mesma forma, nós precisamos cuidar do nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, precisa ser cuidado, alimentá-lo bem,
descansar, essa é para mim. A gente precisa descansar, meditar, valorizar a saúde pessoal e dos outros, porque tem gente que quer cuidar da sua, mas ferrar dos outros. Ele quer descansar, mas não quer dar descanso aos outros, e por isso é importante estabelecer limites pessoais e respeitarmos também o limite dos outros. Na época da Revolução Industrial, por exemplo, as crianças morriam, porque serviço que os adultos não podiam fazer nas fornalhas, eles colocavam as crianças para fazerem, e elas faziam um serviço insalubre, e morriam cedo. Inclusive na época da Revolução Industrial, e não faz muito tempo isso, os homens tinham em média de vida 50 a 55 anos de idade, é por isso que aposentava cedo. Hoje a média de idade já é 70 a 75 anos de idade, aumentou, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo, amém? Amém. Pegou para você aí? Ok. A importância da alma. Se a alma, nessa visão tricotômica, ou mesmo que seja da dicotomia alma-espírito, mas é o pensar, o intelecto, a razão, os sentimentos, as emoções, a vontade, ou seja, a nossa vontade, se a nossa alma não estiver submissa ao Espírito de Deus, se ela não estiver submissa à palavra de Deus, ela nos levará facilmente à queda e à prática do pecado, porque as nossas vontades quererão prevalecer sobre a vontade de Deus, e aí nós cederemos. Então alimentar, cuidar da nossa alma é cuidar da nossa vontade, submetendo ela ao Espírito de Deus e submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Por isso vai ser muito importante a disciplina espiritual, que a gente já vê, estamos caminhando aqui. Mas também cuidar da nossa alma é cuidar da nossa inteligência. Você passa um ano inteirinho, não lê um artigo, não lê um livro, não vê um vídeo, só é no TikTok, ou no Face, não lê nada que alimente a sua mente, o seu intelecto, que te traga conhecimento, informação, esclarecimento, que te tire dúvidas. Como ficará a sua alma? Débil, ignorante, é o termo, vazia. Então é importante, não leia a palavra, não leia as escrituras, essa alma vai ficar raquítica, minguada, indouta, sem saber discernir e conhecer as coisas. As suas emoções, se não submetidas, se não filtradas, se não cuidadas, então você vai ficar já, meu Deus, o tempo passa ligeiro, para vocês demora, para mim aqui é ligeirinho. Então a alma, as emoções, se não cuidadas, você fica aí lembrando, tem 60 anos de idade, eu vou colocar a minha, né, está chegando lá, está quase, 58 anos de idade, pode gravar aí, 14 de julho de 1965, então, durante 58 anos de idade, olha, uma vida pregressa, aí eu fico guardando todas as memórias ruins, e fico relembrando, ai meu Deus, aquele dia, olha o que fizeram comigo, naquele outro dia, olha o que fizeram comigo, eu vou alimentando a minha alma, as minhas emoções só com coisa ruim. Na minha vida pregressa tem coisas boas, tem coisas agradáveis, eu posso me lembrar das coisas boas, alimentar-me de memórias boas, trazer e criar memórias boas. A nossa psicóloga falou isso nesses dias aqui na palestra para as mulheres, eu preciso alimentar-me de coisas boas. Se eu ficar me alimentando só de lixo emocional, então as minhas emoções, o meu corpo não vai suportar, a minha alma não suportará, ela vai se debilitar facilmente.
Então, cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma. Como é que eu posso alimentar a minha alma? Como é que eu posso cuidar? Guardando boas memórias, trazendo as boas lembranças da minha vida, contar as coisas engraçadas da minha história, ver coisas engraçadas e boas na vida dos outros, ver aspectos positivos, ler um bom livro, ler um bom artigo, ler a Bíblia, ler as Escrituras, ouvir uma boa música. Todas essas são formas de alimentarmos a nossa alma. Você fica ouvindo só o funk o dia inteiro, tuf, 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 tuf. Meu Deus, o cérebro, quando você para, ele está assim, ó. E o corpo só daquele jeito. Aí fica ouvindo a música de sofrência o dia inteiro, qualquer coisa, sofrência. Alimente a sua alma com coisa boa, gente. Amém? Amém. Pegou para você aí? Amém. A importância do espírito, e aí a gente está caminhando para o fim. O nosso espírito nos assemelha ao próprio Deus. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra espírito do homem, ela se repete tantas vezes na Bíblia, e a palavra espírito tem hora que ela se confunde, já não dá para saber, ora alimentar-se do espírito, orar em espírito, viver em espírito, que é a mesma palavra para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo de Deus, a palavra é a mesma. Então o sentido da riqueza, se entendermos que o espírito, a alma é a mesma coisa, mas que o espírito é aquilo que se comunica com Deus na sua essência, quais as disciplinas que nós utilizaremos para alimentar o nosso espírito? É vivermos na dependência do próprio Espírito de Deus, ligarmos a nossa antena espiritual, abrirmos os nossos olhos espirituais, abrirmos os nossos ouvidos espirituais para estarmos atentos ao que Deus está falando conosco, sermos sensíveis a essa voz de Deus na nossa vida. E isso é pelo Espírito de Deus. Como é que eu vou alimentar o meu espírito? Vida de oração, jejum. A prática, a disciplina espiritual de Jesus era palavra, oração e jejum. São as três formas que nos alimentamos espiritualmente. Se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a palavra, se eu não alimentar o meu espírito, então eu vou estar desequilibrado. Então, para a gente andar ajustadamente, para eu não ficar com um cabeção muito grande e o corpo raquítico, eu tenho que alimentar a alma, cuidar do corpo e também cuidar do espírito. Se não, tem hora que meu espírito está raquítico, meu corpo está bombado e a minha alma enxugada, né? Tem que haver um equilíbrio. Nós precisamos alimentar as três coisas. Isso diz respeito à nossa vida e à nossa saúde. Para termos saúde física, cuidarmos do nosso corpo, sermos bons mordomos de Deus. Para termos saúde emocional, para termos saúde espiritual, cuidarmos da nossa alma, da nossa psique, da nossa mente, do nosso intelecto, e também cuidar do nosso espírito, da nossa vida devocional. Assim a gente vai andar bem, equilibradamente, e aí nos apresentaremos, como Paulo diz, na expressão, seja ela dicotomia ou tricotomia, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para resumir e concluir, Paulo escrevendo diz assim: se há algum louvor nisso, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É pelo vínculo da paz, o Espírito de Deus é que vai promover a paz de espírito. É o que Jesus prometeu: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou-la dou circunstancialmente. Não é como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se turbe a vossa alma. Credes em Deus, credes também em mim. Alimente-se espiritualmente com a esperança da eternidade.
de que um dia o nosso corpo perecerá, mas o nosso espírito voltará a Deus, e na ressurreição, juntos nos encontraremos, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, para a sua honra, para a sua glória, e para a nossa morada eterna, amém? Vai sair daqui, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, amém? Se você chegar na igreja bombadão, mas a alma enxugadinha, é ruim. Se você chegar com cabeção, a alma grandona, mas o espírito enxugadinho, magrelinho, também é ruim. É preciso andarmos equilibradamente. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar e depois participarmos da ceia do Senhor.